E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje nós vamos falar sobre creepypasta, a primeira do canal. As creepypastas são lendas de terror postadas na internet. E foi um termo genérico para o conteúdo postado. Normalmente trazem assuntos como terror, coisas macabras, sabe? Coisas bem de outro mundo. As pessoas usavam bem a imaginação para criar as creepypastas no auge delas. Hoje eu vou trazer também a primeira creepypasta mais importante, então eu decidi começar essa série, né, com Slenderman. Mas vamos debater um pouquinho mais sobre o que é a creepypasta, além de uma história genérica de terror postada na internet. Como tudo começou, polêmicas e afins. Então, além de ser histórias normalmente paranormais breves, as creepypasta trazem assuntos como zumbi, fantasma, desvivimento, como fazer rituais, feitiços, assombrações, como invocar coisas e seres. E normalmente a parte de desviver acontece geralmente em outro mundo. É tipo um sete além, para quem conhece sobre sete além, posso trazer aqui também para quem não conhece, mas é basicamente isso, sabe? Traz mais essa questão de monstros e seres míticos da nossa realidade atual. A creepypasta, ela é o terror mais moderno, na minha opinião, que existe. É o terror que acabou de surgir, praticamente. É um neném, é um adolescente, onde as pessoas postam histórias, essas histórias ganham fama e versões diferentes. Pessoas passam a dizer que viram aquela criatura, passaram por coisas parecidas e as pessoas vão se conectando e até criando em cima disso. As creepypastas também têm um lado obscuro, que é tipo episódio perdido do Bob Esponja, episódio perdido do Chaves, sabe? Esses episódios perdidos. E também traz um lado sobrenatural de alguns jogos. Jogos de videogame mesmo. Creepypasta é a junção de duas palavras. Creep, de repugnante, arrepiante, creepy, e copypasta, um texto copiado e colado. A primeira vez que utilizaram a palavra creepypasta foi no fórum 4chan, onde os usuários discutem assuntos, e essa palavra foi usada entre 2006 e 2007. 2006 e 2007 está indo para quase 20 anos aí. Eu falei que é um jovem, mas já está se tornando um adulto, a creepypasta. Normalmente essas histórias são escritas anonimamente, então não dá para saber. Porque se os usuários gostam de uma história, eles copiam e colam e distribuem essa história loucamente. Então não tem como saber aonde é a fonte, quem foi o primeiro a escrever, porque é muita distribuição. As pessoas mandam para várias pessoas, que mandam para outras pessoas, e vira essa árvore, entendeu? Não tem como encontrar um fim. Mas existe uma discussão, porque usuários acreditam que as primeiras creepypastas surgiram nos anos 90. Só não tinham ainda essa denominação. E nos anos 90 acreditam que eram aqueles e-mails virais, aquelas correntes, sabe? Se você não mandar para 15 pessoas, melhor eu não falar. Mas enfim, se você não distribuir, você não terá um dia amanhã abençoado. Essas correntes virais que tinha muito no Orkut, Facebook. É que eu tenho que entender que eu tenho 30 anos, né, gente? Então isso não usa mais. Mas enfim, é coisa de velho mesmo, é cafona, eu sei. Vamos voltar pra creepypasta. Não vamos parar de falar de idade, né, gente? A primeira creepypasta, considerada a primeira, foi em 2001, Ted the Caver. Eu só não trouxe o Ted the Caver aqui hoje, então pode entrar, Ted the Caver. Eu só não vou falar do Ted the Caver aqui hoje, porque eu quis trazer uma famosa. Então eu considerei, tipo, a primeira mais famosa
na minha opinião, de acordo com as minhas fontes da minha cabeça, tá bom? Mas o Ted the Caver foi oficialmente o primeiro que consideram. Lembrando que tem aquela história que desde os anos 90 existem creepypastas, então não existe um primeiro. Essa é a conclusão. Acabou o vídeo. Tchau. O que faz mais sucesso entre os usuários são rituais paranormais, coisas paranormais e invocação de outros seres, de outras dimensões para a nossa. Tanto que o caso do Slender, vocês vão ver. Ai, que viagem. Deu até coceira aqui no meu nariz. Com a febre das creepypastas, surgiram vários sites nos anos 2000. Para quem não sabe, também foi o auge da internet. Então tinham vários sites brasileiros, fóruns, entre outros. Mas o mais famoso que eu vi que tem até hoje é o creepypasta.com. E pelo jeito ele ainda é bem ativo. Pelo jeito ele é o real oficial da parada. Se você quiser pode acessar lá, mas ó, são mitos, lendas, tá? Não vai levar a sério, não invoca nada aí na sua casa, pelo amor de Deus. Tá bom? As creepypastas surgiram no anonimato. Aquela história, sabe? Gossip Girl, show. Só que com o tempo, as pessoas começaram a se identificar. Dando nomes fictícios, tipo... como é que chama? Mas um pseudônimo? Alguma coisa assim. Sabe quando o autor escreve, mas ele não quer dizer que é ele, mas ele tem um nome que só ele usa? Então, essa coisa aí. Porque a parada tava tão grande, tão famosa, tão o auge escrever esse negócio de creepypasta, que as pessoas estavam começando a se sentir roubadas, estava tendo treta, reclamação, choro, ranger de dentes. Então as pessoas começaram a se identificar quando elas escreviam para evitar o roubo intelectual do conteúdo delas, o plágio. Muitas dessas creepypastas ganharam jogos e séries e filmes, episódios que esses seres aparecem. Até o Slenderman, ele tem jogo e filme. Eu não sei se são bons. O jogo eu lembro que é aquele jogo bem trecheira, sabe? Aqueles jogos de terror. Enfim, não é um cyberpunk, é um jogo ali na minha opinião, né? Se você gosta, todo respeito a você. Algumas creepypastas foram guardadas pelo Centro de Folclore Americano, consideradas lendas virtuais. Porque, como eu disse, é um terror muito atual. Nos anos 90, 80, tinha muito aquela questão de lenda que passava de boca a boca. Por exemplo, aqui no interior, no mato ali embaixo, acreditam que vivia um lobisomem. Por exemplo, essas eram as lendas da época. Lobisomem, fantasma, aparição, pipipipopopó. Mas com o surgimento da internet e como ela ganhou muitos adeptos, acredita-se que tipo o terror atual, ele é produzido através dessas creepypastas. Já viram até o Slenderman aqui na minha cidade. Minha cidade tem 10 mil habitantes. Não é minha cidade. Meu país é Curitiba. Eu moro aqui por empréstimo. Mas, enfim. Então, acredita-se que hoje o folclore, ele sai diretamente da internet. Algumas pessoas mais tradicionais acreditam que essas creepypastas, na verdade, são anti-lendas. E elas gostam mais desse negócio boca a boca. Um negócio mais... como que é? Não é seguidor autêntico. É... público... orgânico. Tem que ser uma coisa mais orgânica. Ó, que agora nosso beijo sai. Glycolic Gloss. O melhor creme que eu já provei. A propaganda não mente. Sou fanática por cheirar coisas. Produtos de beleza, não coisas no geral. Mas eu cheiro no outro carro. Vamos à estrela desse vídeo. Vamos começar a falar sobre Slenderman. Como surgiu, como se reproduz, o que consome, o que gosta de consumir, onde vive e quais são os hábitos dessa criatura. Só hoje aqui. O Slenderman, ele é uma criatura muito alta e ele é brancão, tipo, literalmente branco. Ele não tem face, ele... sabe boneco de massinha, só que brancão, magrão, magro tipo finíssimo, e ele usa um terno, sempre
terno preto viram, ó, a própria Slenderman. E as vítimas dele, ele tem preferência por crianças, depois adolescentes. Adulto pode ter até lendas que ele, né, curte um adulto, mas ele prefere adolescentes e mais ainda crianças. O Slenderman surgiu numa competição de Photoshop. Não foi uma creepypasta, foi uma competição de Photoshop para criar uma criatura, criar um Slenderman. Mas se foi um nerd photoshopeiro que criou o Slenderman, qual que é a história nisso aqui? 30 de maio de 2014, cidade Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. A Morgan Jaser estava fazendo aniversário de 12 anos na casa dela. Era uma festa de pijama e ela convidou mais duas amiguinhas, a Anissa Weyer e a Palton Lautner, que também tinham 12 anos. Então, passou a festa de aniversário, elas fizeram lá a festa do pijama, posaram na casa da Morgan Jaser lá, e no outro dia elas foram brincar de pega-pega ou esconde-esconde, alguma coisa assim, eu esqueci, desculpa. No bosque, perto da casa da Jaser. Aí estavam lá brincando, só que essa brincadeira, na verdade, ela tinha segundas intenções. A Anissa e a Morgan, elas já tinham planejado algo para a Python. A Morgan, que era a aniversariante, ela esfaqueou a Python 19 vezes com uma faca doméstica. Ou seja, faquinha de cozinha, gente. E a Morgan e a Anissa fugiram do local, saíram correndo. Só que depois descobriram que elas tinham arquitetado aquilo juntas. Então, não é que a Anissa é inocente, é que ela sabia de tudo, ela não revelou nada, ela ajudou para que aquilo acontecesse, ou seja, ela também colocou o plano em prática. E enquanto a Morgan fazia essa coisa aí, ela só ficou olhando e depois fugiu junto com a Morgan. Ou seja, elas estavam juntas, cúmplice. De 12 anos, mais cúmplice. A Python continuou viva. Não sei como foi a situação, se ela fingiu de morta ou se ela desmaiou, mas a Python estava viva e ela se arrastou até a estrada. E pelo jeito era uma estrada muito das pessoas caminharem, fazerem ciclismo, essas coisas. Um ciclista encontrou ela, chamou o resgate e salvou a vida dela. As outras duas meninas foram encontradas nessa mesma estrada, só que indo na direção oposta, para a floresta Nicolette. E porque elas acreditavam que o motivador desse crime morava nessa floresta. Elas foram interrogadas separadamente e as duas disseram que isso foi um sacrifício para tentar agradar o Slenderman. E com isso elas também iriam subir na hierarquia do mundo dele, iam morar na mansão dele com ele, e elas iam ser tipo, eu ia falar, sabe o inferno? Então tem a hierarquia dos demônios. É quase isso. Mas elas iam ser bem vistas. Por quê? Porque elas eram devotas daquele ser, digamos assim. Então ele iria acolher elas, talvez transformá-las em mini serial killers. Se esse bicho existisse, né? Porque elas eram tão, adolescente, né, gente? Elas acreditavam na história que elas liam na internet. Por isso que adolescente tem que ser controlado na internet, tá? Em outra versão, os especialistas acreditam que o Slender, elas podiam ter medo do Slender atacar a família delas. Por isso elas tinham que prestar esse serviço. A Anissa foi diagnosticada com um transtorno delirante. Ela se declarou culpada de homicídio em segundo grau e a condenação dela foi 3 anos internada em um hospital psiquiátrico para fazer todo o tratamento que ela precisava. A Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e também se declarou culpada de homicídio doloso em primeiro grau. Eu acho que a outra também foi doloso. Enfim, eu não entendo muito, mas elas foram culpadas por querer mesmo colocar o fim na vida da menina, desviver ela, literalmente. Depois dos 30 anos, a Morgan poderia ser condenada
a uma internação por mais 40 anos, caso ela continuasse sendo considerada um perigo, uma esquizoide matadora, digamos assim, né? YouTube, não me barre, por favor. Eu tava escrevendo esse caso e eu notei uma coincidência, eu tô trazendo na hora certa, sabe por quê? Porque 11 anos depois elas foram soltas, agora em 2025, em 9 de janeiro de 2025, a Morgan foi solta e ela tá com 22 anos agora. A Morgan ainda ficou mais 60 dias, ela ainda tá... Não, quando sair esse vídeo ela já saiu. Mas ela ainda ia ficar 60 dias sob supervisão para verem como é que ela se adaptava na sociedade. E ainda falando sobre a Morgan, que é a mais preocupante porque foi ela que 19 vezes, né? O juiz Warren, ele declarou que tudo que pediram para ela, ela fez o que ela tinha que fazer. Ela melhorou, ela mostrou interesse, ela se sente arrependida. 3 psiquiatras deram um laudo para ela de que ela podia voltar a conviver, que ela não era mais um risco para a sociedade. Tem essa questão que ela também parece que está muito arrependida. De acordo com todas essas informações, ela está propensa, ela consegue voltar a viver em sociedade sem ser um risco. A médica Brooke London diz: parou de tomar antidepressivos há 2 anos. A Deborah Collins, ela não consegue se perdoar pelo que fez. O Ken Robbins disse o seguinte, é outro médico, tá, gente? Vai ser difícil reintegrá-la novamente se a gente não der uma chance a ela. Ou seja, uma menina muito jovem que talvez poderia perder a vida internada. Cara, eu não sei o que eu faria nessa questão, porque ela realmente era muito jovem. Eu acho que eu daria chance, que eu tenho coração mole. A Anissa já tinha deixado esse hospital em 2021, então ela já tá livre por aí, pipipipopopó. Não aconteceu nada pelo jeito, né? Lembra que eu falei que o Slenderman tinha sido criado em uma competição de Photoshop? Então, ele foi criado pelo Eric Knudsen, conhecido como Victor Surge. As obras que ele faz nesses fóruns, ele assina como Victor Surge. No fórum Something Awful, em 2009. Na biografia de nascença do Slenderman, já bem que ele é um perseguidor e sequestrador de crianças. Seus braços podem se estender, ou seja, se esticar para ele conseguir pegar a vítima com mais facilidade. E ele é associado, mora muitas vezes na floresta, assim como essas meninas acreditavam. Ele consegue apagar a memória das vítimas, é o que está escrito nas lendas, gente. Calma, calma, isso aqui é uma lenda. Mas nas histórias ele consegue apagar a memória das vítimas e causar até certo nível de alucinação, que torna também mais fácil de capturar. É a primeira grande lenda da web. E é isso. A Python, eu vi que ela tinha dado uma entrevista, que ela não quer saber das amigas também, né? Não são amigas. Mas parece que tá tudo bem com ela. Ela não é famosa, pelo que eu sei. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Slenderman. E damos início aqui à nossa série. Pode se tornar uma série de creepypastas. E aí, o que acharam dessa história do Slenderman da vida real? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo pra mim o que vocês acharam e as próximas creepypastas que vocês querem que eu traga para vocês, tá bom? É isso, um beijão e até a próxima. Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima. Alô, posso falar com a Silvana? Apenas busquem conhecimento.